Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu e Newton Schultz junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM, a rádio acreditando na vida. Eu e Newton Schultz junto com vocês aqui falando sobre diversos assuntos. Vamos trocar ideias sobre hoje, né? Sobre as cidades que todo mundo traz um encanto, aquela coisa de ir para o Egito, de ir para a Índia, de ir ali para aquela parte do México, em Yucatán, onde temos Chichén Itzá. Vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos e entender por que existe esse atrativo tão grande, existe um lado oculto bacana ligado a tudo isso, ligado à própria história da humanidade. Então vamos dirigir o nosso programa hoje, 25 minutos sobre esses assuntos, e quem estiver em sintonia conosco, receba agora da equipe Caminhos da Consciência um grande fraternal abraço. No comando do som, Evaldo fazendo tudo chegar redondinho e bacaninha para vocês. Paulo Viana filmando e gravando e postando possivelmente no YouTube no domingo amanhã, né, Paulo? Né? O outro já vai ser feriado, né? Possivelmente na semana que vem o Paulo viaja. Vai dar um rolê nessas cidades, né, Paulo? Talvez Machu Picchu, Cancún, Yucatán, né? É isso, é para quem pode, né? Brincadeiras à parte, todos aqui recebam agora o nosso grande fraternal abraço. Se vocês, queridos ouvintes, nesses 25 minutos escutarem alguma tosse ou algum espirro, não é uma mera coincidência ou um acaso. Realmente não é no sentido virtual, é real, estou com uma gripe tremenda. Estava até conversando com o Paulo, né? Eu, na minha visão, né, segundo o que eu reflito e penso, antes de existir qualquer doença, primeiro a gente se torna um doente. Não pegando ao pé da letra nas palavras, né, eu vou citar eu mesmo como exemplo, entender a causa da minha gripe. Né? Eu tive que ir num velório, ali de um falecimento do pai de uma amiga, e eu tive um pouquinho de envolvimento emocional com a situação, eu abri meu corpo. E as energias ali presentes, né, envolvendo o falecimento, a própria energia do cemitério por si só, né? Aí eu acabei adquirindo o meu corpo em abertura e sintonia com a gripe. Então, primeiro eu me tornei um doente, para depois a doença ou a gripe se manifestar em mim. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos 25 minutos trocando essas ideias. Vamos entender então, como eu havia falado para vocês, que existem atrativos assim que chamam as pessoas. Eu estava conversando com o rapazinho que toca comigo, o Wolfgang, o Josafá. Ele é o baterista da minha banda. Somos amadores, mas que brincamos com muito coração toda semana, né? Aí ele, jovem ainda, 30 anos, ele comentou comigo assim: poxa, um dos meus sonhos é ir para o Egito. Eu ainda vou conseguir. Então a gente percebe que existe um chamativo nesses locais que fazem com que as pessoas se sintam extremamente atraídas por ele. Vários lugares. A própria Índia, aqui no Brasil, muitas pessoas, né? A Índia tem uma relação muito de de amá-la ou de odiá-la. Tem as pessoas que vão para lá, não odiar o povo, por favor, mas sim a própria situação, os valores culturais, os modos. Então tem pessoas que não se adaptam, né? Os indianos, normalmente, eles são muito simples, mas tem muita gente que ama a Índia, que entra em sintonia com as forças que existem lá, e tem aquela coisa, né, de ir para lá, principalmente aquela região norte do budismo, né? Se você, que eu mais aprecio, inclusive, você vai para aquela região de Srinagar, Leh, Ladakh, o próprio Nepal, que sofreu esses terremotos terríveis, né? Já fiz um programa comentando o meu ponto de vista em relação a isso, mas existe um chamativo muito grande para ir para lá. O próprio Egito em si, que eu já comentei aqui. Se vocês pegarem ali Yucatán, no México, também um lugar extremamente sagrado, a pirâmide de Chichén Itzá, que tem a descida da serpente, é um lugar onde todo mundo também, é considerado uma das maravilhas do mundo, não sei se das atuais, mas é
vamos dizer assim, um marco da civilização maia ali projetado, que muitas pessoas querem conhecer. Aqui do lado, pertinho do Brasil, no Peru, um pouco mais a leste, nós temos Machu Picchu, que é um lugar onde muita gente também quer conhecer. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de conhecer. É um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Aquele cartão postal mágico, existe até o local onde todo mundo pode tirar a famosinha foto, que você fica, né, na frente, na parte mais alta, e ao fundo você tem o vale ali com as montanhas e todas as construções dos incas. É um lugar fantástico, né? Mas esses locais, é aí que eu quero chegar. Esses locais possuem um lado oculto, ou uma energia, uma consciência, ou especificamente uma vibração que ocasiona esse fluxo de atração das pessoas em querer conhecê-los. Então, hoje no programa, com o tempo que nós temos, eu vou tentar colocar alguns pontos para que vocês entendam a especialidade desses locais. Esses locais, na verdade, eles representam hoje na face da Terra como se fossem os centros de força do próprio planeta, que comumente nós chamamos de chakras no ser humano, que são como se fossem 7 sóis que o ser humano possui. Desculpem, hoje vocês vão ter que ficar com um pouquinho da minha tosse, mas infelizmente faz parte do momento atual. Voltando, assim como o ser humano possui esses 7 centros de força, o planeta Terra também possui. Então seriam os chakras do planeta Terra, por onde o planeta Terra trabalha os seus próprios estados de consciência. O planeta Terra ele é análogo à consciência coletiva do ser humano. Então, quando a gente vê o planeta, principalmente na atualidade, vulcões, terremotos, etc., o planeta está se ajeitando. É uma resposta da natureza, sendo que o planeta ainda não está completo no seu sentido de vibração. O ser humano também não. Como eu já venho falando há vários programas, hoje nós somos um 5º tipo de ser humano de 7 que irão finalizar a nossa etapa evolutiva. Por isso que o ser humano possui 5 sentidos, porque cada etapa passada correspondeu a um sentido. E esses 7 locais, que eu vou citar mais no final do programa, eles são análogos a essas energias presentes no ser humano. Então, quando você vai para um lugar desse, é como se você estivesse num lugar onde existe um sol ativo do próprio planeta. Quando eu digo um sol ativo, são expressões de 7 sóis que existem no planeta Terra, como chakras, como vórtices, como portais dimensionais, não importa o nome que você dê. Mas para nós entendermos o porquê disso, que eu sempre procuro aqui, de acordo com a minha possibilidade, de colocar o porquê disso, vamos trocar uma ideia hoje no programa para que vocês compreendam como são formadas essas consciências. Vamos lá. Quando nós falamos de forças criadoras, Deus, anjos, não importa o nome que você dê, as forças criadoras que se projetam aqui no planeta Terra para que a evolução aconteça. Então, seria como se o grande arquiteto do universo, como é chamado na maçonaria, Gadu seria a inicial do grande arquiteto do universo, quando ele resolve projetar as suas consciências, Deus, projetar as suas forças aqui para o planeta Terra, ele utiliza determinadas hierarquias que vão produzir aqui no planeta Terra os desígnios dos seus planos. Seria como se Deus arquitetasse, aí que vem o termo, grande arquiteto do universo, aquele que constrói, aquele que arquiteta aqui, sendo que ele já arquitetou o mineral, vegetal, o animal e hoje o ser humano, e ainda vai arquitetar reinos futuros. Então ele pega, vamos chamar assim, anjos idealizadores que vão cumprir o que ele arquitetou. Então essa energia se projeta no planeta Terra como uma consciência, como um desígnio desse próprio grande arquiteto do universo, e aqui começam a se cumprir os seus desígnios. E esses desígnios, em relação a todas as civilizações que já aconteceram no planeta Terra, têm o seu momento de início, têm o seu apogeu, quando chega no ápice tem o seu declínio. Exemplos disso, nós temos a Grécia, nós temos Roma, nós temos o próprio Egito, a própria Índia, de onde iniciou tudo. Então nós tivemos ali grandes nações, grandes impérios com seres especialíssimos que estavam ligados a esse projeto ou essa ideia que o grande arquiteto do universo criou,
E eles ali se projetam e, através de sistemas específicos, eles vão fazendo a evolução da humanidade. Então seria, para a gente entender, como se Deus jogasse 7 grandes sistemas que devem ser implementados aqui no planeta Terra. Então, como Deus escolheu o padrão do número 7 para a sua evolução, 7 grandes sistemas geográficos, vamos chamar assim, quando eu digo geográfico é porque ele tem uma geografia, ele tem um local correto para ser implementado. Então, esses 7 sistemas geográficos, ou essas 7, vamos dizer assim, formas idealizadoras do eterno através de cidades específicas aqui no planeta, são criados os seus desígnios. E ali seres especiais nascem, se projetam para fazer a evolução da humanidade em conjunto com esses sistemas. Então vamos entender. Vamos partir do quarto, sendo que nós vamos ter 7 ao todo. O quarto grande sistema que o arquiteto do universo criou, a gente conhece como Atlântida. Foi a civilização anterior à nossa. Então, quando a gente fala no apogeu da Atlântida, quando a Atlântida estava regida pelos seus reis, pelas suas rainhas, por essas hierarquias divinas, e ali a humanidade vivia numa eterna idade de ouro, onde não existia desequilíbrio, lá nós tínhamos símile do que é o grande sistema evolucional. Então nós tínhamos na Atlântida 7 cantões com uma 8ª cidade no seu interior. Então essa 8ª cidade no seu interior representava onde estava a morada dos deuses. E os 7 cantões representavam os seus devidos reis e rainhas junto do povo. Então a Atlântida foi o próprio quarto sistema, ou a quarta ideia de 7 do grande criador ou do grande arquiteto do universo projetado aqui na face da Terra. E a Atlântida teve o seu declínio. E quando ela teve o seu declínio, que aí nós entramos em todos os mitos criados e gerados, um grande mito ligado ao final da Atlântida, que acabou na água, foi o mito de Noé, que na verdade, se você lê Noé ao contrário, você tem a palavra Eon, Eon de Edom, ou Éden, ou paraíso, aí que está o verdadeiro sentido iniciático da Arca de Noé, que na verdade os escolhidos foram preservados para que o grande dilúvio não os atingisse, e esses escolhidos lançassem, assim que as águas abaixassem, lançassem um novo contexto evolutivo. Então a Atlântida representou o próprio quarto momento. Então qual a função dos seres humanos depois da Atlântida, que era o quarto momento de 7, da implementação das ideias do grande arquiteto do universo? Gerar uma 5ª consciência, ou um 5º sistema geográfico que estivesse adequado ao novo padrão evolucional. Então tudo se inicia ali na Índia, na meseta do Pamir, essa nova evolução após a Atlântida, que é a 5ª raça-mãe, como nós chamamos, quando nós falamos raça, nós não estamos falando de cor de pele, nós estamos falando de estado de consciência. Hoje todos nós somos arianos, segundo a própria teosofia, e com isso começa a arrumar e criar um novo contexto evolutivo do que seria esse 5º tipo de ser humano que somos nós, que estamos, de uma determinada forma, até encerrando a nossa etapa agora para vir um novo. Que quando nós tivermos a baixa de toda essa parte que está desestruturada, que a gente percebe a olhos vistos, que não existe mais o verdadeiro ligar do ser humano com o seu lado divino, aí sim esse 6º tipo de ser humano terá condições de habitar o planeta Terra. Seguindo, então nós temos ali essa formação, iniciando na Índia, no Oriente, e a evolução começa a fazer o seu marchar, assim como o Sol, do Oriente para o Ocidente ou do Leste para o Oeste. Se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que eu tenho razão, que aí você percebe que esse novo tipo de ser humano vai dominando o planeta. Aí você tem o final ali do Oriente, depois você tem toda a invasão
desse novo tipo de ser humano na Europa, acabando com os celtas, e depois, por fim, essa consciência vindo para as Américas, terminando, quando eu digo terminar, não estou falando de extermínio, quase foi, mas um extermínio dos índios aqui, incas, astecas, e a pessoa, pô, mas não existe mais inca, asteca, maia, não existe mais celta. Nós vamos entender que a consciência desses seres estão nesses novos povos que estão ali. Então, quando você vê o novo mexicano que está ali, você vê o novo maia. Quando você vê o novo peruano, você vê o novo inca. Quando você vê ali na Europa, você vê o que surgiu de toda a civilização celta que ali estava. E o Brasil, né, que vocês vão entender o papel especialíssimo do nosso país aqui em relação a esse movimento, hoje tem o grande caldeamento. O Brasil tem a cara de tudo, você tem negros, amarelos, brancos, você tem de tudo aqui no nosso país, que é aí que está a maravilha que vai gerar esse novo ser humano. Então vamos voltar. Então precisava ser implementado um quinto tipo de consciência quando esse novo tipo de ser humano já estivesse apto para cumprir o seu papel. Quem foi o ser, vamos dizer assim, o primeiro que já foi pegando todas as experiências do Oriente e iria implementar essa quinta consciência aqui no planeta com um quinto sistema geográfico envolvendo cidades que muitos de vocês conhecem? Foi o próprio Cristo. Daí que quando você pega o Cristo, em todas as escrituras, ele sempre fala, eu vim aqui reunir os da tribo de Judá. Ou seja, ele veio reunir o povo dele que iria implementar aqui na face da terra esse quinto sistema. E que quinto sistema envolvendo cidades seria esse que envolve o Cristo e o seu trabalho? A oitava cidade seria Jerusalém, como a cidade correspondendo à força espiritual do planeta, e Roma, que corria junto, deveria fazer a parte temporal. Daí a grande lei, quando eu falo a lei divina, o tanto ofereceu o impulso para os romanos fazerem todas as suas conquistas. Eles estavam fazendo o papel correspondente a eles. A própria lei da espada, que era correspondente à égide da era de Ares, o qual os romanos estavam muito fortes e presentes, de 0 a 2000 a.C. Então, seguindo, o Cristo ele teria como oitava cidade, em semelhança à Atlântida, Jerusalém, e Roma com o seu apoio temporal ou político. E as 7 igrejas do Apocalipse, citadas pelo apóstolo João, corresponderiam àqueles mesmos 7 cantões que foram em outrora na Atlântida. Então, quando você fala das 7 igrejas do Apocalipse, hoje ali existem ruínas, mas muita coisa ali pode ser conquistada, pode ser ainda adquirida no sentido de consciência, na observação, no conhecimento real da história. Seria uma visitação fantástica desse sistema do passado, vamos estar assim. Então ali você tem Laodiceia, Esmirna, Éfeso, todas essas 7 consciências que representariam o trabalho desses 7 cantões atlânticos projetados novamente com uma nova roupagem. Só que, como a gente bem sabe, o trabalho do Cristo, infelizmente, ele teve aquele deicídio, que foi a sua própria morte no Gólgota. Não que o trabalho tenha parado, mas não era o projeto inicial de Deus ou do grande arquiteto do universo que aquilo acontecesse. Então o Cristo ali, ele tem que dar uma reformulada, vamos dizer, com seus apóstolos e com todos os seres ligados a ele, em todo esse trabalho. Então ali, quando você observa a cidade de Jerusalém hoje, as consciências dela já projetaram. Se você ler o Apocalipse do apóstolo João, ele fala, eu vislumbro a nova Jerusalém. Ele já diz a nova Jerusalém. Ou seja, ele sabia que dali, aquela consciência que no momento, vamos dizer, arredondar, ano 0, ela seria um marco espiritual, ou a casa de Deus, presente ali, a casa da luz, a cidade da luz, né? Presente como força naquela época do Cristo, hoje ela se projeta para cá. É aí que entra, nós podemos dizer, o culto do Santo Graal. Então, o culto do Santo Sangue, o sangue do Cristo e as lágrimas de Maria, que foram colhidas por José de Arimateia, no momento da crucificação do Gólgota, isso é depositado numa taça que existe já desde o tempo da Atlântida. Então, ali é preservado
todo o sangue dos seres divinos que se doaram para a face da Terra. Então, daí que surgem todos os mitos que quem beber dessa taça se torna imortal. Então, o que acontece? O trabalho tanto de Jerusalém, como oitava ou síntese, e de Roma também, aí que Roma começa o seu declínio, e das 7 catedrais do Oriente começam a se projetar para o Ocidente, porque é a marcha da evolução. Aí nós temos o transbordo de cada uma das 7 igrejas do Apocalipse para 7 novas catedrais. Então ali nós temos 4 catedrais fantásticas na Europa, já citadas por mim, vou falar rapidamente delas. Você tem Bruges, na Bélgica, você tem Santa Maria Maggiore, na Itália, você tem a Abadia de Westminster, na Inglaterra, e por fim Sé Patriarcal, Portugal. São as 4 igrejas. Aí essas 4 fazem o seu trabalho de projeção também para 3 nas Américas para fechar o centenário. Aí você tem a Catedral de Washington, nos Estados Unidos, a Catedral do México, na América Central, e a Basílica de Salvador, importantíssima, ali ligada a todo esse marco. Ali que foi a chegada dos portugueses que tinham a missão da colonização aqui no Brasil. Então tudo já estava pronto. Aí o que acontece? Essa consciência transborda para onde? Para os Estados Unidos da América. Por isso que os Estados Unidos cresceu tanto. Porque todas aquelas projeções que deveriam acontecer próximo àquela parte da Europa, depois se projetam para cá, para as Américas. Então, os Estados Unidos deveria corresponder a um 6º sistema. E o Brasil fechando tudo ao 7º. É aí que começam os mistérios. Então, o trabalho do 5º com Cristo transborda para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fica com a missão do 6º e do 5º. E ali surge um ser especialíssimo que iria fazer todo aquele arranjo. Quem foi? Helena Petrovna Blavatsky. E aí Helena Petrovna Blavatsky não consegue, vários testes nucleares são projetados ali, e o próprio 5º e o 6º sistema geográfico praticamente falham. Aí o que acontece? Desce tudo para o Brasil. Aí que estão os mistérios da Serra do Roncador. A Serra do Roncador foi praticamente o depósito de todas essas consciências. Nos Estados Unidos, aonde deveria crescer muito, seria naquela região de Elmore, Cimarron, o Novo Texas, ali onde nós temos hoje um deserto, deveria eclodir um grande sistema geográfico. Mas, em semelhança, até no sentido de visualização das montanhas rochosas dali, isso se projeta para o Brasil, fazendo com que o Brasil tenha hoje 3 sistemas geográficos correspondentes a todo esse sistema evolucional. Então nós temos o 7º hoje aqui, que é o nosso mesmo, ligado à cidade de São Lourenço. Nós temos, poderíamos dizer, não está errado, é uma analogia de ser feita, o 4º, ainda com processos ligados ao 5º, ligados à força de Itaparica, ali na região da Bahia, e o próprio Roncador, com o 5º e a 6ª realidade. Então, por isso que o Brasil hoje ele tem um impulso tão grande ligado à evolução, e a gente observa, a gente vê essa bagunça. Então, tudo isso que está acontecendo agora é para ajeitar a consciência do povo brasileiro para que a gente consiga fazer eclodir com todo o potencial, e eu acredito, sou otimista, porque a grande lei, a lei dos deuses, a grande lei, ela faz com que as coisas aconteçam de uma forma ou outra. Então, eu sou um grande defensor dessa ideia. Então, quando a gente observa todas essas regiões, então nós temos todas essas forças aqui, e daqui isso eclode para o mundo. Aí que você começa a entender, como eu falei no início do programa, essas cidades sagradas. Aqui na América do Sul nós temos Machu Picchu. Na América Central nós temos Chichén Itzá, México. El Morro, com uma realidade do passado ligado aos Estados Unidos. Na Europa, um lugar de projeção, Serra de Sintra, Portugal. Na África, Egito, Cairo. Na Ásia, Srinagar, Índia, Lé, Ladakh. E por fim, na Oceania, sim, Sydney. Então são 7 pontos, ou 7 consciências que espargem para o mundo tudo o que está sendo plasmado em relação a essas realidades no Brasil e todas as sociedades que cultuam esses valores que aqui estão. E todos esses valores que são trabalhados no mundo através dessas cidades, hoje se projetam para a Serra do Roncador, que é um lugar especialíssimo, daí que nós temos esse sentido místico de tanta busca que existe
ali na Serra do Roncador, porque ali nós temos uma força tremenda da criação do novo que logo emerge para o planeta Terra. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, se algo bateu como verdade dentro de você, manda um e-mail para mim para você entrar na iniciação da eubiose. Qual o meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br. Me informe o local que você está e aí eu vejo o departamento mais próximo de eubiose, que é o lugar onde você pode beber da fonte. Eu não estou representando ela aqui, estou apenas colocando a minha visão dos estudos que ali estão. E aí você tem condições de entrar nessa barca que todos nós estamos juntos, chamada evolução. Finalizando, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, de mente e coração, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.